Graças e paz, queridos, boa noite, pode sentar. Senhor, nós estamos tão gratos pela oportunidade que nós temos de estar em sua casa, reunidos em teu nome, para inclinar os ouvidos à tua palavra, ouvir a sua doce voz que nos conduz, Senhor, por águas tranquilas, a pastos verdejantes, onde nós encontramos refrigério para a nossa alma, onde nós somos fortalecidos, Senhor. Obrigado, Senhor, por esse ambiente de unção corporativa. Obrigado porque a igreja é um plano do Senhor, nós somos o teu corpo, Jesus é a nossa cabeça, e nós queremos seguir as suas instruções, Senhor. Eu confio em Ti, confio na Tua unção, peço que o Senhor esteja me conduzindo e faça conforme lhe apraz, estou totalmente dependente do Senhor. Obrigado, Senhor, pela inspiração, por o Senhor conduzindo essa ministração, o Senhor tocando o coração de cada um dos Teus filhos, Senhor, que todos eles possam ser alcançados fortemente pelo Seu Santo Espírito e que essa palavra não volte vazia, Senhor, mas que possa prosperar e ser uma semente, trazendo crescimento e que possa frutificar na vida de cada um deles, Senhor. Eu te agradeço em nome de Jesus, amém. Graças e paz, queridos, boa noite. Vocês estão bem? Coisa boa. Estamos num culto de missões e eu tenho uma missão nessa noite. A missão é de pregar fé. Olha que coisa, pastor Wilson pregou semana passada sobre fé, pastor João pregou hoje de manhã, e aí hoje eu vou pregar sobre fé. Pensa que missão e que desafio. É só o Senhor mesmo, é confiando na unção do Senhor, amém? Graças a Deus. E você pode perguntar, mas Lucas, o que fé tem a ver com missão? Eu vou dizer para você, tudo. Tem tudo a ver. Por quê? Em alguns momentos a gente dá ênfase na fé sobre o receber. É fé para receber. No entanto, é necessário fé para obedecer. Amém? Amém. Porque se de algum modo eu não exerço a minha fé para receber, eu posso estar prejudicando apenas a minha própria vida, a minha família, o meu núcleo onde eu posso ter autoridade, e eu deixo de agradar a Deus, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Então, pensando no receber, se eu não exerço fé para receber, eu não agrado a Deus, e eu trago um prejuízo à minha vida, meu núcleo familiar. Agora, se eu deixo de exercer fé para obedecer a Deus, eu não apenas trago um prejuízo para a minha vida, eu trago um prejuízo para o reino, para o plano do Senhor. Eu não apenas deixo de agradar a Ele, mas eu passo a desagradá-lo. Então, veja como é sério a fé para obedecer. E não há como fazer missão se não tiver fé. Porque primeiro é necessário fé para acreditar no ID, na palavra que o Senhor Jesus deixou. É importante fé. Eu preciso acreditar que aquilo foi um comando, aquilo foi um mandamento do Mestre para ir a todas as nações e pregar o Evangelho a todas as pessoas. Amém? Aleluia. Agora, eu também preciso de fé para deixar onde eu estou, se eu preciso ir para algum outro lugar. Eu preciso de fé para deixar a minha zona de conforto. Não é fácil, é necessário fé, amém? Para obedecer ao Senhor, e em alguns momentos isso vai gerar um desconforto. Aleluia! Mas o desconforto de hoje não se compara ao galardão e à glória que nós teremos de sermos obedientes ao Senhor. É impossível ser feliz, é impossível estar satisfeito fora da vontade de Deus. Apenas teremos esse senso de dever cumprido, um senso de existência, de que a vida está valendo a pena, quando nós obedecemos ao Senhor. Aleluia! E fé é algo muito essencial para a nossa vida. De fato, sem fé nós nem teríamos nascido de novo. Nós nem estaríamos no Evangelho. Sem fé nós não estaríamos no reino de Deus. Veja como a fé é importante. A fé não é apenas uma ideia. Ela é um estilo de vida, uma certeza viva e uma força que transforma tudo ao nosso redor. Diga assim, a fé transforma tudo ao meu redor. Glória a Deus. Então, o primeiro texto que eu peço que você abra, Hebreus capítulo 11, verso 1. Alguns textos eu vou citar, outros eu vou ler, outros vou pedir para você ler comigo. Eu tenho algumas anotações, meu desejo é cumprir tudo aquilo que eu escrevi, anotei, e se não der tempo está tudo bem, a gente quebra em duas partes, faz parte 1 e parte 2,
Amém? Glória a Deus. Então a Bíblia diz, Hebreus capítulo 11, verso 1. Ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem. Eu quero separar duas palavras desse texto, certeza e convicção, porque a fé é certeza daquilo que eu estou esperando e convicção daquilo que eu não estou vendo. Esta certeza é uma palavra no grego, que eu vou tentar dizer, essa é hipostasis, significa uma realidade essencial, uma manifestação concreta daquilo que esperamos, mesmo que ainda não seja visível. E fé não é esperar apenas que algo bom aconteça, mas é o fundamento firme, como um alicerce de uma casa, sobre o qual podemos nos apoiar. Assim como a casa precisa de um alicerce, a nossa vida precisa de fé. Aleluia! A fé traz para o presente a realidade das promessas de Deus. A fé traz para o presente a realidade das promessas de Deus. Essa certeza seria, fé é colocar os pés num chão firme, que é a palavra de Deus. Não seja religioso. Fé é estar firmado na palavra de Deus. Aleluia! E quem está firmado na palavra, não importa o vento, não importa a tempestade, está firme e seguro. Amém? Glória a Deus. Falamos de certeza. Agora eu vou falar da palavra convicção. Convicção é elenchos. Significa uma prova convincente, uma evidência interior. A fé é como se fosse uma testemunha da parte de Deus dentro de nós, nos garantindo aquilo que Deus prometeu para nós, que já está a caminho, mesmo que os nossos olhos ainda não vejam. A fé que o Espírito Santo planta em nós é uma prova viva de que aquilo que nós ainda não vemos já está se realizando. O Espírito Santo planta essa paz em você, e essa fé em você, e essa fé que o Espírito Santo planta, é uma convicção, é uma certeza, é um testemunho, já está se manifestando, aquele que prometeu é fiel para cumprir, aleluia, por isso fé não é superstição, fé não é emoção, é uma confiança sólida, uma evidência interior real de que Deus está no controle. Diga assim, Deus está no controle. E que as suas promessas já são verdadeiras para nós. Diga assim, as promessas de Deus são verdadeiras para mim. A fé é uma realidade firme do que esperamos. Eu estou firme. Eu estou seguro daquilo que eu estou esperando. E a prova convincente do que não vemos. Eu não estou vendo, mas eu tenho uma prova convincente. Eu tenho uma fé, eu tenho uma convicção. Eu sei que já está se manifestando, porque eu criei. Ele disse, eu me agarrei na palavra. Algo está acontecendo e vai se manifestar visivelmente. Aleluia. A fé nos faz agir como se aquilo que esperamos já tivesse acontecido. Porque confiamos na fidelidade de Deus. Fé está totalmente relacionado a confiar na fidelidade de Deus. E Deus é fiel. Amém? Aleluia. Então é melhor a gente acreditar em Deus. Então é melhor a gente acreditar naquilo que Deus fala. Porque Deus não volta atrás, Deus não é mentiroso, Deus não tem falta de recursos, Ele é o Todo-Poderoso, Ele é teu Pai, Ele te ama, Ele tem um plano de paz. A circunstância que nós podemos estar vivenciando hoje, ela é transitória, ela pode ser mudada, ela pode ser transformada. Mas Deus é fiel e para sempre será. Aleluia. Verso 2, então, Hebreus 11, verso 2, assim, pois pela fé, os antigos obtiveram bom testemunho. Veja, andar em fé vai te trazer um bom testemunho.
Os antigos, os homens que viveram na velha aliança, no Antigo Testamento, a Bíblia diz que, pela fé, eles obtiveram um bom testemunho. Não só diante dos homens, um bom testemunho diante de Deus. Uau! Uau! Um bom testemunho diante de Deus. Verso 3. Pela fé entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. Tudo aquilo que nossos olhos podem contemplar foram criados com a palavra de Deus, que é invisível. A palavra de Deus invisível deu visibilidade a tudo aquilo que foi criado. Você não precisa abrir, mas eu vou citar Atos 17, 24 diz: o Deus que fez o mundo e tudo que nele existe. Tudo aquilo que existe, que Deus fez o mundo, Ele fez com a sua palavra. Deus disse: haja luz e houve luz. Deus foi falando e foi criando e construindo aquilo que nós vemos. Agora, pense nisso. Se a palavra de Deus criou o universo do nada, Deus não tinha nada, só tinha a palavra. E a palavra dele foi suficiente para criar tudo aquilo que nossos olhos contemplam. Uau! Mas Lucas, eu não tenho isso. Deus não precisa disso que você está pensando. Você só precisa da palavra dele. Porque com a palavra ele cria tudo. Então, se com a palavra Deus criou o universo do nada, Ele também pode criar um novo futuro para você. A sua vida não acaba hoje. Hoje não é o seu final. E ainda que hoje sejamos arrebatados, viveremos o final do melhor modo possível, encontrando com o Senhor. A mesma palavra de Deus que criou o universo pode criar um novo futuro para nós. A mesma palavra de Deus vem da mesma pessoa, do mesmo caráter, um Deus fiel, um Deus de amor, um Deus poderoso. O irmão Reagan dizia assim: a fé no coração e a confissão com a boca é o caminho para tudo que Deus tem. A fé no coração e a confissão com a boca é o caminho para tudo que Deus tem. Eu quero ver o que Deus tem, eu tenho que ter fé e tenho que confessar minha fé. Aí eu vou poder viver tudo aquilo que Deus tem. Smith Wigglesworth, quase falei em línguas aqui, aleluia, ele diz assim: simplesmente pela fé entrei e reivindiquei meus direitos, me tornei cristão, porque criei e confessei Jesus como meu Senhor. Simplesmente porque criei e confessei, eu nasci de novo e pude reivindicar todos os meus direitos de filiação. Uau! Veja, eu disse que nós só nascemos de novo por causa da fé. Você pode abrir a Bíblia comigo, Romanos capítulo 10, verso 9. Romanos 10, 9. Diz assim: se com a tua boca confessares Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o restou dos mortos, serás salvo. Como a salvação acontece? Crendo com o coração, confessando com a boca. Porque com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa a respeito da salvação. Foi assim que nós nascemos de novo. Foi assim que nos tornamos uma nova criatura. Foi assim que adentramos no reino de Deus. Crendo com o coração, confessando com a boca. Porque ouvimos o Evangelho, e esse Evangelho ouvido gerou uma fé em nós. A Bíblia diz em 1 Pedro 1, 23, se você puder abrir também comigo, 1 Pedro 1, 23. Diz assim: pois fostes regenerados, não de semente corruptível, mas de incorruptível, mediante a palavra de Deus, a qual vive e é permanente. Fomos regenerados pela palavra de Deus, nos tornamos uma nova criatura pela palavra de Deus. Você não precisa abrir, mas eu vou citar Efésios 2, 8, diz assim: porque pela graça sois salvos mediante a fé, e isso não vem de nós, é dom de Deus. Ou seja, salvação, para a salvação é necessário fé. Para nascer de novo no reino de Deus é necessário fé, ouvindo o Evangelho. Não tem nada a ver com o meu mérito, não tem a ver com o meu merecimento.
Não tem a ver com aquilo que eu faço, tem a ver com aquilo que Cristo fez. E eu preciso crer o que Cristo fez e confessar com a minha boca que Ele é meu Senhor e Salvador. Aleluia! Ele continua dizendo no verso 10, Paulo falando em Efésios 2:10, pois somos feituras dele, criados em Cristo Jesus para boas obras. Então, nós não apenas nascemos de novo, nós nascemos de novo e fomos criados para boas obras. Não é para viver uma vida qualquer, não é para viver uma vida alheia à vontade de Deus, longe da palavra, uma vida sem fé, não. Uma vida, fomos criados para boas obras. Então, nascemos de novo pela fé, nos tornamos justos pela fé. A Bíblia diz que o justo viverá pela fé. Isso está escrito em Romanos 1,17, Hebreus 2,4, Gálatas 3,11, não, Abacuque 2,4, Gálatas 3,11 e Hebreus 10,38. Traz esse ensino de que o justo vive pela fé. Agora, eu nasci de novo, me tornei justo pela fé. Nasci de novo pela fé. Agora, uma vez que eu nasci de novo pela fé, como é que eu vou viver? É pela fé. Me tornei um bebê, fui gerado pela fé. E agora eu vou viver toda essa vida com maturidade, crescendo com fé. A Bíblia diz que o justo viverá pela fé, por fé. Em Hebreus diz que o justo vive pela fé e que ele não deve retroceder. Diga assim, eu não vou retroceder. Então nós começamos em fé, vamos continuar em fé até o fim. Não vamos abrir mão da fé, não vamos abrir mão da confissão daquilo que nós cremos. Aleluia! Ele diz no verso 39, Hebreus 10:39, nós, porém, não somos os que retrocedem para a perdição, somos, entretanto, da fé para a conservação da alma. Diz assim, eu não retrocedo, eu sou da fé. Aleluia! Paulo diz em 2 Coríntios, capítulo 5, verso 7, visto que andamos por fé e não pelo que vemos. O justo deve viver pela fé, e viver pela fé não é viver por aquilo que eu estou vendo, é viver por aquilo que Deus diz, ainda que não esteja vendo, naturalmente. Não é por vista, é por fé. Diga assim, eu ando por fé. Aleluia. Agora, você pode dizer, nasci de novo, eu tenho que viver pela fé, mas Lucas, e aí como que esse negócio funciona? A Bíblia diz, e você abre comigo Romanos 12:3. Romanos 12:3, porque Deus não pede para nós nada que Ele não tenha nos dado antes. Ele não nos dá um comando que a gente não tem condições de cumprir. Então a Bíblia diz assim, Romanos 12:3, porque pela graça que me foi dado, digo a cada um dentre vós que não pense de si mesmo além do que convém, antes pense com moderação, segundo a medida de fé que Deus repartiu a cada um. Lucas, até a mim, sim, até a você. Deus repartiu uma medida de fé para cada um de nós. A gente nasceu de novo, entramos no reino, a primeira coisa que a gente recebeu, uma medida de fé do Pai de amor. Uau, por quê? Porque Deus sabe que a gente vai precisar de fé para viver nesse mundo. Então, o primeiro presente que você recebeu ao nascer de novo, foi uma medida de fé. Essencial para o seu crescimento, essencial para o seu avanço, essencial para você correr a carreira e viver o plano que Deus tem para você. Aleluia. 1 João 5,4. 1 João 5,4. Diz assim, porque todo que é nascido de Deus vence o mundo. Quem nasceu de Deus aqui? A gente acredita na palavra? A gente acabou de ler que todo que é nascido de Deus vence o mundo. Mas Lucas, o mundo está tão complicado. A pressão está grande. Todo o que é nascido de Deus vence o mundo. Mas Lucas, eu sou um latino-americano, eu moro na Zona Leste, eu moro na Zona Sul. Você não conhece a família que eu nasci, você não sabe a minha história. Todo o que é nascido de Deus vence o mundo. Mas Lucas, você não sabe como está minha conta bancária hoje. Você não sabe como está meu casamento. Você não sabe como está meu filho. Todo o que é nascido de Deus vence o mundo. Lucas, mas eu recebi um diagnóstico do médico.
Todo o que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Diga assim: a minha fé é a vitória que vence o mundo. Que vence a pressão, que vence a circunstância, que vence as armadilhas do diabo, que vence a escassez, que vence a enfermidade. Aleluia! Que vence a divisão. Aleluia! Você não é um mendigo espiritual. Você é um justo que vive pela fé e se move no poder do Espírito. Diga assim: eu sou um justo que vivo pela fé e me movo pelo poder do Espírito. Agora, Lucas, é fácil? Não, não é. Paulo diz para Timóteo: combate o bom combate da fé. Eu preciso viver como um justo pela fé, e Paulo diz para Timóteo: Timóteo, combate o bom combate da fé. Vão ter circunstâncias, mas fica firme como? Em fé. Ele diz assim: toma posse da vida eterna. Combate o bom combate da fé e toma posse da vida eterna. Como assim? Eu pensei que a vida eterna era só depois que eu morresse e estivesse na glória. Não. A partir do momento que você nasceu de novo, você já está provando da vida eterna. Amém? Então, combate o bom combate da fé, toma posse da vida eterna, para a qual também fosse chamado e de que fizeste boa confissão, diante de muitas testemunhas. Esse texto está em 1 Timóteo 6:12. Então ele associa a ter um bom combate da fé, mantendo a boa confissão que eu tive anteriormente. Então eu não tenho que começar confessando e tenho que abandonar a confissão. Eu tenho que continuar confessando a minha fé enquanto eu combato o bom combate. Aleluia! Agora, eu devo viver pela fé, e eu tenho que, mas Lucas, tem tantas circunstâncias, tem tanta coisa para me distrair, eu já não sei nem mais para que lado ir, é para lá, é para cá. O Wigglesworth diz assim: não devemos olhar para as coisas que foram feitas no passado, mas para Jesus, o autor e consumador da nossa. Sabe? Porque o diabo quer te puxar para o seu passado, para você não ir viver o seu futuro de glória. E nós não devemos olhar para o passado. De fato, Hebreus capítulo 12, você pode abrir comigo, Hebreus capítulo 12, verso 1. Hebreus 12, 1. Aleluia. Diz assim: portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomia, e está sentado à destra do trono de Deus. Então eu não devo olhar para as circunstâncias, eu não devo olhar para o meu passado, eu devo olhar para Jesus. Eu devo olhar para Jesus, porque Ele é o autor e consumador da minha fé. Esse autor, na palavra original, no grego, é archegos, ele significa um líder principal, um príncipe. Alguém que toma a liderança sobre algo e, deste modo, dá exemplo. O autor da fé, o líder, o príncipe, aquele que dá exemplo. Esta palavra, no contexto, ele tem um sentido de desbravador, que Jesus ele é um desbravador. Uma pessoa que funda ou estabelece alguma instituição, especialmente entendida como tendo feito um grande avanço em alguma área. Autor e consumador. O que seria consumador? Teleiotes, que é aperfeiçoador, alguém que tem em sua própria pessoa uma fé digna de destaque pela sua perfeição, e assim nos apresenta o maior exemplo de fé. E esse consumador, ele no contexto, ele tem o sentido de uma pessoa que traz algo à conclusão sem defeito ou mancha.
Jesus que começou certo e terminou perfeito. Jesus é o autor ou pioneiro da fé, no sentido de que ele nos proveu como o único exemplo perfeito de como é uma vida de fé. Lucas, como viver uma vida de fé? É só a gente olhar para Jesus, o autor, aquele que começou, aquele que desbravou uma vida de fé nessa terra, uma vida de fé perfeita. Para Jesus, o itinerário da corrida ia do céu até Belém e depois por Getsêmani, até o Calvário e o túmulo, e então de volta para o céu. Em nenhum momento Jesus vacilou ou voltou ou olhou para trás. Ele manteve os olhos fixos na vinda gloriosa, quando todos os remidos serão reunidos com Ele eternamente. O meu olhar determina a minha direção. Eu estou olhando para cá, então eu posso me dirigir para cá. O olhar determina a direção. Quando eu olho para Jesus, eu me dirijo a Ele, eu me dirijo à palavra, eu me dirijo aos planos de paz, eu me dirijo a um caminho de segurança. Mas se eu olho para as circunstâncias, eu não vou ter um caminho seguro. Então olhar para Jesus determina a direção para uma vida de fé e vitória. Se a gente quer uma vida de fé e vitória, é necessário olhar para Jesus. É impossível ter uma vida de fé e vitória sem olhar para Jesus. Mas quando olhamos para Jesus, isso fará que nós vejamos, inclusive, a glória de Deus se manifestando em nosso favor. Agora, nós nascemos de novo, devemos viver pela fé. A Bíblia diz em Jeremias 29:11 que Deus tem pensamentos de paz ao nosso respeito. Diga assim: Deus tem pensamentos de paz ao meu respeito. Isso é coisa boa, amém? O Deus, o Criador, o Pai de amor, o Todo-Poderoso, Ele tem um plano para a sua vida. Você não é um acidente da natureza. Você foi criado com um propósito, Ele tem um plano de paz para você. Salmo 139, 16 a 18, eu vou ler, você pode só acompanhar, diz assim: os teus olhos me viram a substância informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles determinado quando nenhum deles havia ainda. Quão preciosos para mim, ó Deus, são os teus pensamentos, e como grande a soma deles. Se os contasse certos grãos de areia, contaria, sem jamais chegar ao fim. Então, Deus tem um plano de paz. Jeremias 29:11, a gente viu agora em Salmo 139, de que o salmista inspirado diz que no livro do Senhor foram escritos todos os dias da minha vida, que esses dias são dias preciosos. Diga assim: Deus já escreveu todos os dias da minha vida, e os dias que Ele escreveu são dias preciosos, envolvidos com planos de paz. Aí você pode dizer: mas Lucas, você está falando tudo isso daí para mim é uma loucura, não estou fazendo sentido nenhum. Como é que eu vou ver o plano de paz? Pela fé. Se eu não alinhar a minha fé e a minha confissão, eu vou ficar alheio. Deus escreveu um plano maravilhoso para a minha vida, mas eu não vou estar vivendo. Já está escrito, mas eu não vou estar seguindo o script. Só é possível seguir o script do plano de Deus com uma vida de fé. Sem fé, eu estou fora do plano perfeito de Deus, e por isso que eu sofro. Mas quando eu decido viver pela fé, eu deixo o sofrimento e provo da segurança, da abundância e do sustento que Deus tem. Mesmo quando eu não estou sentindo, mesmo quando eu não estou vendo. Mas porque Ele disse, e Ele é fiel para cumprir. Tudo o que Ele prometeu, tudo o que Ele prometeu. Nós cantamos isso. Ele é fiel para cumprir. Diga assim: Deus é fiel para cumprir os planos de paz em minha vida. Nós já lemos, nós somos criados em Cristo para boas obras. Agora, um ponto importante: muitos trocam a sabedoria de Deus pela sabedoria humana e acabam por ser impedidos de receber o melhor do Senhor. Então não troca a sabedoria de Deus pela sabedoria do mundo. Mas Lucas, parece que a sabedoria do mundo faz mais sentido. Não importa que se a sabedoria de Deus é loucura, fique com a sabedoria de Deus, porque ela vai te deixar seguro e firme. Ela vai te sustentar. A sabedoria do mundo não vai te sustentar. Aleluia!
Só viveremos a plenitude dos planos de paz com uma vida de fé. Diga assim: eu só viverei a plenitude dos planos de paz com uma vida de fé. Agora, Lucas, o que será que eu consigo com a fé? Abra comigo em Mateus capítulo 7, verso 8. Lucas, eu quero receber. Lucas, eu quero encontrar. Lucas, eu quero que a porta se abra. Como isso acontece? Mateus 7, 8 diz: pois todo o que pede, recebe. Todo inclui você, tudo inclui eu. Uau! O que busca, encontra. E a quem bate, abrir-se-lhe-á. Todo. Como? Pela fé. Não há acepção de pessoas. Mas a tua fé vai te deixar num nível maior, para acessar as riquezas de Deus. Essas riquezas de Deus estão disponíveis para toda a humanidade. Agora, todos usufruem? Não. Por quê? Porque não estão andando em fé. Quando passam a entrar em fé, eles podem provar e usufruir da riqueza de Deus. E veja, a riqueza de Deus não se limita a uma finanças. Eu estou dizendo de um plano de paz. Eu estou dizendo daquilo que o dinheiro não pode pagar. Eu estou falando de saúde divina. Eu estou dizendo de uma paz que excede todo entendimento. Eu estou dizendo de uma vida de paz. A riqueza de Deus é acessada pela fé. Nós vimos que o que pede, recebe, o que busca, encontra, quem bate, a porta se abra. Não existe limite para o que Deus pode te dar. Não existe limite para o que Deus pode te dar. O limitador está na sua capacidade de receber. Meu Deus, eu quero acabar com essa limitação de receber. Porque não há limites em Deus para dar. A limitação está em mim em receber. Ah, mas quando eu cuido da minha fé, a minha capacidade de receber se aumenta. E é necessário uma vida na palavra, uma vida no Espírito. A Bíblia diz que a fé vem pela pregação, ou por ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então, eu recebi uma medida de fé e eu tenho que desenvolver o meu músculo espiritual. Como? Com a palavra de Deus, ouvindo a palavra de Deus, meditando na palavra de Deus. Porque quanto mais eu medito na palavra, mais a minha fé cresce, mais a minha fé se aumenta, mais a minha fé se fortalece. Aleluia! Mais eu fico preparado para cargas maiores, para desafios maiores. Talvez hoje você está aguentando 5 quilos, mas aí você medita na palavra. Você vai para 10. Por estar meditando, por estar se fortalecendo. Parece que nada está acontecendo enquanto você medita, mas o Espírito e a vida da palavra penetra no seu espírito. E na hora que vem uma circunstância, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Eu tudo posso naquele que me fortalece. Certamente Ele tomou e levou toda a dor e toda a enfermidade. Aleluia. Abra comigo João capítulo 15, verso 7. João 15, 7. Glória a Deus. Lucas, quanto versículo é para você meditar a semana inteira. Aleluia. João 15, 7 diz assim: se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes e vos será feito. Como? Primeiro passo, permanecer em Cristo. Eu estou apto. Nasci de novo, eu estou em Cristo. Fui enxertado na videira verdadeira. Então, se eu permanecer em Cristo, eu estou firme em Cristo, não abro mão, estou em Cristo. Agora, eu permaneço em Cristo, agora a palavra de Cristo deve permanecer em mim. Enquanto eu estou em Cristo, a palavra deve estar em mim. E aí tudo o que eu pedir será feito, acontecerá. Por quê? Porque eu vou pedir totalmente alinhado com a vontade de Deus. Quando a palavra permanece em mim, eu vou ter uma confiança de pedir segundo o que Ele disse.
E quando eu peço segundo o que ele disse, ele vai dar o que ele prometeu que ele disse, porque eu me alinhei com ele, eu estarei de acordo com ele, e aí o plano de paz vai se manifestar. Aleluia! E a Bíblia diz, né, Jesus continuando, nisto é glorificado meu Pai, em que deis muito fruto. Então, quanto mais você frutifica em fé, mais o Senhor é glorificado. Que coisa boa! Você recebe o que pediu, você tem uma boa vida e você ainda glorifica Jesus. Você glorifica o Pai. Aleluia! Agora, eu estou falando da palavra, agora que eu falo sobre o Espírito, a importância do Espírito na nossa vida de fé. A Bíblia diz em Efésios 5,17 que nós não devemos nos tornar insensatos, mas procurar compreender qual é a vontade do Senhor. Veja, eu falei sobre o plano de paz, eu falei que Deus escreveu os dias, eu disse que eu devo viver como um justo nessa vida pela fé. Agora eu preciso compreender o que Deus quer de um modo específico que eu faça. Qual é a vontade de Deus de um modo específico para mim? A Bíblia diz que eu não devo ser insensato, eu devo procurar compreender qual é a vontade de Deus para a minha vida. Como? Aí ele diz, não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós, com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor, com hinos e cânticos espirituais, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. Então, quanto mais eu me encho do Espírito, mais eu compreendo a vontade de Deus. E quanto mais eu compreendo a vontade de Deus, mais eu fico desejoso de viver, mais eu fico perto dela, mais a minha fé cresce e mais eu vou cumprindo o meu propósito. Aleluia! Agora o negócio fica melhor. Judas 1,20 diz assim, vós, porém, amados, edificando-vos na vossa santíssima fé, orando no Espírito Santo. Então, a fé veio para ouvir a palavra de Deus, eu ouço a palavra de Deus, eu medito na palavra, agora eu recebi, está tudo aqui dentro, eu tenho um bom depósito. Aí a Bíblia diz que eu devo orar em línguas. Você vai edificando a sua fé, as verdades que você meditou, elas começam a criar forma, elas vão para o lugar certo, as convicções vão se fortalecendo no seu homem interior. Uau, você medita na palavra e ora no Espírito, e a sua fé é edificada, a sua fé é fortalecida. Aleluia, aleluia. Abra comigo agora em João capítulo 7, verso 37. Eu sei que você está animado, os bebês do berçário já querem dar carreira já. João 7, 37. Lucas, eu estou sentindo a minha vida tão parada, estou sentindo a minha vida tão seca, está tudo tão complicado. Se levante em fé e você vai ver o que vai acontecer. João 7,37 diz assim, no último dia, o grande dia da festa, levantou-se Jesus e exclamou, se alguém tem sede, venha a mim, beba. Se alguém está se sentindo seco, se alguém está cansado, vem a mim, beba. Ele diz, quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de águas. Isso ele disse com relação ao Espírito Santo. Então parece que está tudo complicado, parece que eu estou num deserto. Aquele calor seco, não tem nada, não estou com provisão, parece que está tudo dando errado. Racacheterebrobo, racacetechecasatarabro, rukenzambrocochocou, racachei, iaiaia, rocosupepapá, rios de águas vivas fluindo do seu interior, mudando o seu ambiente, mudando a circunstância. A paz que excede todo entendimento, saindo para fora, a paz que você tem rodeando o ambiente onde você está. Oh, aleluia, diga assim, rios de águas vivas, fluem do meu interior, enquanto eu oro em línguas. Com alegria e pela fé nós provamos dos benefícios que Deus tem para nós. Um benefício de suprimento e provisão de salvação. Como assim, Lucas? Você não precisa abrir, mas eu vou citar, diz assim, Isaías 12:3. Vós, com alegria, tirareis água das fontes de salvação.
Shebrokosotorobrou. Rica sachequesata. Ei, chacaceterebrobobou. Rucosotorobou. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Racacheterebrababababá. Rucosotorobou. Provisão está chegando, provisão está se manifestando. Com alegria, tirando água da fonte de salvação. Sabe, porque a salvação, a cura e o batismo do Espírito Santo são para todos. E é a unção de Deus que faz a obra acontecer. Mark Hanks disse na conferência que nós tivemos semana passada, diz assim: o Espírito Santo pode fazer mais em 5 minutos do que eu em 5 anos. Como? Trabalhando junto com ele, como? Sozinho você estava tentando, dando murro em ponto de faca, na sua força, pegando a sabedoria humana, tentando fazer do seu jeito, e não dá certo, não tem solução. Aí você faz: não, Senhor, agora eu vou me dedicar. E uma intervenção, o favor de Deus, anjos sendo enviados para te favorecer, trazendo suprimento, porque você escolheu pela fé depender do auxílio do Espírito Santo, o ajudador, o consolador, aquele que não nos deixa só, aquele que é fiel. Agora a fé fala e a fé age. A fé não fica parada, a fé não fica calada. Nós já citamos, certamente o Wilson leu, o pastor Janduí leu, mas eu vou ler também. Marcos 11, 23. Marcos 11, 23 diz assim: porque em verdade vos digo que qualquer que disser a este monte, não é o pastor, não é o profeta, não é o evangelista, não é o mestre, qualquer que disser a este monte, erga-te e lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas crê que se fará aquilo que diz, tudo o que disser será feito. Como? Qualquer pessoa pode fazer isso. E cada um sabe qual é o seu monte. Eu sei qual é o meu. Você certamente sabe qual é o seu. Então você pode se posicionar em fé. Falar: não, monte, sai da minha frente, eu vou passar para o outro lado. Você não vai me impedir de viver o plano de paz. Você não vai me impedir de viver a herança que eu tenho nos santos. Monte, lança-te no mar. Circunstância, vai embora, eu estou pela fé. Eu tenho a vitória que vence o mundo, eu tenho a fé. Aleluia! A sua montanha tem que ouvir a sua voz. Não adianta a minha voz para a sua montanha. A sua montanha precisa ouvir a sua voz. Eu vou ligar para o pastor Janduí 3 da manhã, ele é meu pastor, ele vai ter que me ajudar. Sim, certamente ele vai querer te ajudar, mas sabe, a sua montanha e o seu monte precisam ouvir a sua voz. Ele pode te ajudar, mas a montanha precisa ouvir a sua voz. O seu posicionamento em autoridade, o seu posicionamento em fé. Aleluia! Paulo falando para os coríntios assim: tende o mesmo espírito da fé. Eu criei, por isso é que falei. Nós cremos, por isso que falamos. Quando nós cremos em algo, nós temos que confessar a nossa fé. Não dá para crer de boca fechada. Quem crê tem que abrir a boca. Sabe, a nossa fé precisa ser um pouco mais barulhenta. A nossa fé está muito comportadinha. E não está mudando, a montanha não está obedecendo, porque a gente está em fé com a boca fechada. Quando a gente se levantar com autoridade, pegar uma trombeta e falar: montanha, lança-te ao mar, e não duvidar no coração, mas ele se fará, isso vai acontecer. Mark Hanks também disse na conferência: a minha voz carrega a minha identidade. Sabe, esse monte, essa montanha está no seu caminho, está no seu plano de paz, está pedindo você de exercer a herança que você tem. Mas a sua avó carrega a sua identidade. Montanha,
sai do meu caminho. Esse é meu caminho, esse é o plano de paz. Eu estou alinhado em fé, sai do meu caminho. Aleluia. Agora, a obediência em fé à palavra de Deus sempre vai trazer resultado. Eu vou só citar. Pedro não teve um bom dia de pesca, tentou fazer, não deu certo. Até que chega Jesus, o barco dele. E Jesus disse: faze-te ao largo e lançai as vossas redes para pescar. Pedro responde: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos. Senhor, eu já tentei. Eu que sou experiente, pescador sou eu. O senhor é filho de marceneiro. Não, de pesca entendo eu. Senhor, eu já tentei, não deu certo. Mas eu vejo que você é mestre, eu vejo que você tem autoridade. Sob a tua palavra lançarei as redes. Sobre a palavra do mestre. E a Bíblia diz: isto fazendo, apanharam grande quantidade de peixes e rompiam-se-lhes as redes. Quando eu lanço a rede sobre a palavra dele, a minha rede se enche. Lucas, como é que faço para minha rede ficar cheia de peixes? É só eu lançar a rede sobre a palavra dele. É só eu agir em fé, alinhado com o que ele disse. Aleluia. Agora tem um outro homem que impressionou Jesus, o centurião. O servo dele não estava bem, Jesus disse: eu vou na sua casa. Ele disse: não, Senhor, eu sou um homem de autoridade, só mando uma palavra. Eu não preciso nem que o Senhor vá na minha casa, eu só quero uma palavra, porque se o Senhor der uma palavra, o Senhor é uma autoridade, eu sei que a sua palavra vai acontecer, eu sei que a circunstância vai obedecer, eu sei que o meu servo vai ficar curado por causa do poder que está na sua palavra. Agora, a minha pergunta é: estamos lançando a rede sobre a palavra? Estamos nos agarrando à palavra, dizendo: Senhor, basta uma palavra? Quantas palavras nós temos ouvido ao longo do ano de 2025? Esse homem disse: preciso só de uma, porque se tiver uma palavra, eu sei que vai acontecer. Diz assim: eu escolho me agarrar na palavra, eu não abro mão dela. Aleluia. No final, a Bíblia diz assim, Jesus falando: ouvindo isto, admirou-se Jesus e disse aos que o seguiam: em verdade vos afirmo que nem mesmo em Israel achei fé como esta. Fé como essa, Senhor? Só preciso de uma palavra. Só uma palavra. Essa fé chamou a atenção de Jesus. Eu acho que se fosse escrito nos dias de hoje e tivesse até o som, acho que teria o Aldo Maneco. Jesus falaria: uau, 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 que fé. Jesus disse: vai e seja feito conforme a tua fé. Eu dou a palavra, agora você tem que crer na minha palavra. Veja, vai, seja feito conforme a tua fé. Jesus libera uma palavra, e aí você crê, e vai ser feito conforme a sua fé. E.W. Kenyon diz assim: a confissão de sua fé é a palavra viva de Deus em sua boca. Já ouvimos em outro momento, o poder da palavra de Deus na boca de Deus tem o mesmo poder da palavra de Deus na nossa boca. Charles Capps diz assim: você é o profeta do seu destino. Qual é o destino que você quer viver? O salmista diz: minha língua é como a pena de um habilidoso escritor. Profeta do seu destino. O que você quer viver? É só você confessar. Sem fé é impossível agradar a Deus. Nós vemos em Hebreus 11, do 32 ao 40, uma galeria de homens que pela fé fizeram coisas grandiosas. Eles subjugaram reinos, praticaram justiça, obtiveram promessas, fecharam a boca de leões, extinguiram a violência do fogo, escaparam a fio da espada, da fraqueza tiraram força. Lucas, estou me sentindo fraco. A Bíblia diz que esses homens que obtiveram um bom testemunho, que a gente leu em Hebreus 11, 2, eles da fraqueza tiraram força. Como? Pela fé! Você se levanta naquele dia triste, parece que a depressão está batendo na porta. Raca sotorobocou. Riso, o Senhor não me deixa, o Senhor não me desampara. A alegria do Senhor é a minha força.
Tirando força da fraqueza. Por quê? Porque Deus do nada cria tudo que existe. Eu só tenho fraqueza, está tudo bem. Deus não precisa de nada. Só da sua fé. Esses heróis são exemplos de fé, perseverança e confiança total em Deus. Eles enfrentaram provações extremas e sua fé os sustentou. Agora, algo extraordinário. A fé atrai a glória de Deus. Jesus, quando foi ressuscitar Lázaro, ele falou com a irmã de Lázaro: se creres, verás a glória de Deus. Como é que eu faço para ver a glória de Deus? É só crer. Se creres, verás a glória de Deus. Havia um pai com seu filho enfermo, perguntou: se o Senhor tem compaixão de nós, faz alguma coisa. Jesus disse: se podes, tudo é possível ao que crê. Lucas, foi Jesus que falou. Aquele que tem toda a autoridade, aquele que é o alfa, o ômega, o princípio e o fim. Tudo é possível ao que crê. Agora a pergunta é: quem está crendo? Fé sem obras é morta. Quem tem fé tem que agir em fé. E a primeira coisa que a sua fé tem que mover é a sua boca. Antes de mover a montanha, a sua fé tem que mover a sua boca. Aleluia. Aleluia. A fé ri das impossibilidades. Mark Hanks disse: quando as transações mais robustas estiverem acontecendo, sempre será em alegria. O que é que você precisa? Qual é a sua necessidade? Qual é o monte ou a montanha que tem impedido de você viver o plano de paz, de você acessar a herança que você tem? Transações mais robustas estiverem acontecendo, sempre será em alegria. Mas Lucas, eu não tenho nenhum motivo para me alegrar. Sim, você tem a palavra. A palavra funciona, a palavra é verdadeira, a palavra é fiel, a palavra não volta vazia, a palavra te sustenta, a palavra criou todas as coisas. A palavra tem o seu endereço. A palavra está na tua boca e no teu coração. Você tem a palavra da fé. E para encerrar, eu quero dizer algo que Paulo disse para os Hebreus: não abandoneis, portanto, a vossa confiança. Não abandone a sua fé. Não abandone a sua confiança na fidelidade de Deus, porque ela tem grande galardão. Certa vez o pastor Jânio estava me dizendo, disse: às vezes você está lá cavando e você desiste, faltava só um pouquinho. Fica firme em fé, até que aconteça, até que se manifeste, vai acontecer. Não desista, não desista, esse tesouro é seu. Ele não escondeu de você, ele escondeu para você, mas você só vai encontrar em fé. Então você vai firme em fé, não abandone a sua confiança, porque a confiança tem um grande prêmio, a confiança tem um galardão, é a manifestação daquilo que Deus disse. A fé requer confiança e perseverança até o cumprimento da promessa. E não se esqueça, a vitória que vence o mundo é a nossa fé. E eu já disse nessa noite, não existe limite para o que Deus pode dar. O limitador está na nossa capacidade de receber. Se levante. E eu quero agora te incentivar a você com alegria tirar da fonte de salvação aquilo que você precisa. Eu quero que você, orando no Espírito Santo, edifique a sua fé santíssima, orando em outras línguas. Eu quero que você se alegre, que não olhe para as circunstâncias, mas que olhe para Jesus, o autor e consumador da sua fé. Esse é o seu momento. A montanha pode sair da sua vida nessa noite, se tão somente você se levantar em fé. Pode levantar seu braço, fica livre. E o Espírito Santo, ele quer se mover na palavra que foi pregada.
Você pode começar orando em línguas. Edificando a Santíssima Fé, orando no Espírito. Se fortalecendo, com alegria, tirando da fonte da salvação tudo aquilo que é necessário. Obrigado, Pai, por um povo que está fundamentado em fé, um povo que está fundamentado na Tua Palavra, um povo que não abandona a confiança, um povo que alcança o galardão, um povo que está firme na fé, mesmo quando não sente, mesmo quando não vê, um povo que confia no Senhor, que confia no Seu poder, um povo que confia na Sua fidelidade, Senhor. Obrigado porque eles estão se levantando em alegria nessa noite, e transações no reino do Espírito estão favorecendo a eles. Anjos estão recebendo ordens para trazer suprimento e provisão, e a circunstância será transformada por causa da fé. É seu momento com Ele, querido, não desperdice.